saudação de paz da parte do Senhor Jesus ou Cristo. Eu tratei sobre o manifestar de Deus para com Moisés, Moshe, né? Ele se manifesta, se apresenta, aparece para Moisés sendo Rie, Asher, Rie. Eu sou o que sou, na verdade é mais voltado, eu serei o que serei, no sentido de o que você precisar, eu vou ser para a tua vida e para o povo que eu há de resgatar, Moisés. Também ele fala que se revelou a Moshe com um nome a qual não tinha se revelado ao próprio Moisés, ao próprio Abraão, ao próprio Isaac, nem ao próprio Jacó. E observa que eu tratei que diante também dos períodos monárquicos, esse nome era pronunciado em festa, em liturgia, Salmo 29, o próprio Salmo 61, entre outros textos e contextos que nós vemos diante da Bíblia. Porém, após divisão, observa aqui, após divisão, como isso, Judá, após divisão? Porque eu estou falando que Israel é um todo. Aqui, vou colocar aqui. Israel é um todo. Porém, nós sabemos que Israel se divide. Eu posso fazer uma aula sobre isso depois. Israel se divide e fica agora sendo 10 tribos. 10 tribos conhecidas, tribo do norte, né? E fica 2 tribos. E fica 2 tribos conhecidas como a tribo do sul. Fica sendo Judá e aqui fica sendo reconhecido como Israel. Se divide. E poucas pessoas sabem que após essa divisão, o norte aqui, que é Israel, eles permanecem, eles fazem idolatria, eles cometem uma idolatria terrível. Eles até possuem esse nome, porém eles começam a citar e a proferir outros deuses também na vida deles. O próprio Baal mesmo, o qual eu mostrei uma aula tratando sobre quem era este. Ele chamava Baal de meu Senhor. E quem bate muito em cima dessa idolatria, que Israel agora é dividido, se encontra no meio dela e faz um sincretismo, se você querer pesquisar essas palavras, e faz um sincretismo, ou seja, uma mistura. Quem bate em cima disso é dois profetas, o qual é o próprio Amós e o próprio Oséias. O próprio Amós e o próprio Oséias. Então, na divisão de Israel, Israel se mistura. Israel está espalhado agora, a casa do norte está espalhado. Esse acontecimento se acontece em 722 a.C. ali. Todo leitor da Bíblia sabe disso. E Israel vai perdendo esse nome e vai se envolvendo diante de idolatria. A casa do norte, ela se encontra dessa maneira. Depois eu vou trabalhar, saindo da frente para vocês verem, depois eu vou trabalhar, Deus me dando graça e mostrando um pouco do tal sincretismo e da tal idolatria que um povo que outrora conhecia realmente o seu Deus, de um povo que outrora realmente conhecia o teu Criador, mas agora após divisão se mistura, é influenciado, começa a adorar outros deuses, ao ponto de chamar meu Senhor, meu marido, olha, o próprio Baal, entre outras maneiras. A casa do sul, ela ainda permaneceu com o tetragrama, com o Yahweh, o Yahweh, como alguns falam, seja quem for, olha aqui, permaneceu. Porém, faz uma substituição. Ao contrário,
da casa do norte, que agora a Israel, faz sincretismo, comete idolatria, a tribo do sul, ela permanece, porém chega um momento que faz a substituição e passa a chamar Adonai, né? Passa a chamar Adonai. Observa isso. Essa substituição aconteceu, mas poucos sabem disso. Após divisão, os dois lados, um caiu, aprofundou mais na idolatria, e outro permaneceu com um homem, porém faz uma substituição, chamando ali de meu Senhor. Meu Senhor, olha isso, que assunto tremendo. Meu Deus, o próprio norte usa até o nome, entendeu? Porém é influenciado pelos cananeus. Houve uma mistura ali de títulos terrível, incluindo ali o próprio Baal. Você vê aqui, ó, como eu citei, Oséias, aqui, ó, Oséias, no 2, versículo 16, porque houve idolatria, houve mistura. Oséias e Amós caem em cima disso terrível. Se você analisar, você vai ver, entendeu? Ele se mistura, é influenciado por quem? Pelos cananeus. É influenciado pelos cananeus. Meu Deus, olha isso. Então acaba perdendo a pronúncia, acaba perdendo esse grande Deus. Eles profanam o nome, não cai em desuso, mas foi sincretizado. O que eu estou mostrando aqui é que Israel, entendeu? O nome que eles conheciam, deixa eu pegar aqui, o nome que eles conheciam, eles até pronunciavam, não cai em desuso, entendeu? Aqui, ó, não cai em desuso, porém o sincretismo acontece, é sincretizado, porque ao mesmo tempo que eles tinham o Deus, ao mesmo tempo que eles pronunciavam esse nome desse Deus poderoso, ao mesmo tempo foi sincretizado, ao ponto deles colocar em tua boca até o próprio Baal, que era conhecido diante dos cananeus também como Deus da tempestade. Olha isso, o próprio Elias tem uma luta terrível no capítulo 18 contra este povo. Do outro lado está o próprio sul, que manteve essa tradição, entendeu? Conservou essa tradição. O próprio Isaías, o próprio Jeremias, nos seus escritos, mostra isso. Porém, lia como Adonai. Eles preservavam o nome, porém foi substituído. Olha isso. Do outro lado aqui, ó, a casa do sul. Eles até preservaram. Entendeu? Conservou o que? Esse nome aqui, ó. Só que quando você vê o próprio Jeremias, o próprio Isaías, entendeu? Você vê também que uma substituição foi feita, passa a chamar também de Adonai. Meu Deus, analisa isso. Passa a chamar de Adonai. Aqui, ó. Passa a chamar de Adonai, que é o que? Meu Senhor. Eu vou trabalhar também esse termo Adonai, entendeu? Adoni, Adonai. Vou mostrar. É claro que há quem diga que poderia ser pluralizado, porém os judeus chamam isso aqui de grau majestade, entendeu? Voltado ali no sentido de ser um só Deus. Observa isso. Adonai.
Isso é tremendo. Então eles preservou, eles conservou, porém houve o quê? Uma substituição. Houve uma substituição a um ponto para entender as determinadas aulas que eu venho mostrando, que ninguém mais sabia realmente como pronunciar este nome aqui, aonde surge os determinados nomes que eu venho mostrando. Se você não entender isso, meu irmão, eu entendo no teu lugar. Olha isso, que tremendo. Então, de um lado, ficou preservado, do outro, eles se envolveram no sincretismo, sincretizaram este nome. Notamos agora diante do sul a grande reverência, o grande cair, que também foi substituído. Se você olha no próprio exílio babilônico, entendeu? No século 6 ali, no próprio exílio babilônico, você vai notar isso. Quando você analisa aqui, ó, no próprio exílio, babilônico, aqui no século 6 antes de Cristo, o sul, como ele se encontra ali, o sul como ele se encontra, eles carregavam agora a expressão Adonai. Analisa isso, olha, entenda, eles usavam o próprio Yahweh, entendeu? Eles usavam, eles não perderam essa pureza pelo esse nome. Eles não perderam essa pureza. Eles não se envolveram na idolatria, entendeu? Aqui, ó. Não se envolveu. Porém, eles fazem uma substituição. Eles não entram no sincretismo. Eles não entram na idolatria. Entendeu? Eles não sincretizam o nome. Porém, uma substituição. Deixa eu pegar aqui uma substituição é feita. Eles guardam o nome. Entendeu? Porém, na pronúncia, nos títulos, eles carregam Adonai. Aqui, ó, eles carregam Adonai. Eles carregam Adonai. Eles carregam Adonai. Eles carregam também Elohim. Aqui, ó. Elo. Eles carregam também Elohim. Meu Deus. Aqui, ó. Elohim. Diante da grafia bem certa com as suas pontualidades aí. Então eles não rejeitam, eles não perdem, porém passa a ter substituição. Adonai, Elohim, meu Deus, aqui é pós-divisão, entendeu? Que esse rápido estudo possa ficar guardado em vossos corações.